Fala, turma! Tudo bom com vocês? Por aqui, professora Tainara Tomás, e sejam bem-vindos a mais uma aula nesse canal. Hoje vamos abordar suporte básico de vida em afogamento, vamos falar sobre a cadeia de sobrevivência e a classificação de acordo com os graus de afogamento, em comemoração ao Dia Mundial de Prevenção ao Afogamento. Vale lembrar que por dia 16 brasileiros morrem afogados. E não estou falando só em situação de praia, estou falando em ambientes domésticos também. Então, a gente vai abordar aí a questão da cadeia de sobrevivência hoje. Essa aula fica gravada e você pode adquirir um certificado de participação na nossa palestra clicando aqui embaixo no chat ou na descrição do vídeo, no link para fazer a aquisição opcional. Lembrando que essa aula é totalmente gratuita e ela fica disponível aqui no nosso canal. Então já deixa o seu like, compartilha com todo mundo e bora para o conteúdo. O afogamento, a gente precisa entender as questões relacionadas ao que é o afogamento. Porque muitas pessoas acham que o afogamento é só aquela situação que acontece lá na praia e tal. Mas não. O afogamento ele é entendido como qualquer situação, tá? Qualquer situação em que líquido entra em contato com as vias aéreas da pessoa, ou seja, água na região da face, por submersão, quando a pessoa está abaixo da superfície do líquido, e esse líquido não é um líquido corporal, tá? Então, qualquer situação em que a pessoa aspire líquido não corporal, essa pessoa está num quadro de afogamento. Se essa pessoa ela é resgatada, o processo do afogamento é interrompido. Nesse caso, a gente vai falar que é um afogamento não fatal. Se a pessoa morre como resultado do afogamento, aí a gente vai falar que é um afogamento fatal. Qualquer incidente que envolva submersão ou imersão sem evidência que a pessoa aspirou água vai ser considerado resgate e não afogamento. Vamos falar, fulano foi resgatado no mar, não foi afogado. Por quê? Não tem nenhuma evidência que ele aspirou líquido, ou seja, que ele mandou água para os pulmões. E essa água não é um líquido corporal, tá? O termo quase afogamento, ou afogamento seco, afogamento molhado, afogamento ativo, afogamento passivo, secundário ou apenas submersão, são obsoletos e a gente não deve mais utilizar. A gente vai utilizar ou afogou ou resgate. Então, ou o paciente ou a vítima é uma vítima de afogamento, ou a vítima é uma vítima de resgate, tá? Ou foi um afogamento não fatal, a gente conseguiu fazer o atendimento, a vítima sobreviveu, ou foi um afogamento fatal. Foi feito até o resgate ali da vítima, da localidade onde ela se encontrava, mas não tivemos êxito na relação ali de manutenção da qualidade vital. O afogamento, ele vai ser definido como aspiração de líquido corporal por submersão ou imersão. O resgate é a pessoa que foi socorrida da água sem sinais de ter feito aspiração de líquido. Já cadáver por afogamento é a morte por afogamento sem chances de iniciar uma reanimação comprovada por tempo de submersão maior que 1 hora, isso é importantíssimo, ou vítimas com sinais evidentes de morte de mais de 1 hora, como rigidez cadavérica, livores ou decomposição corporal. O afogamento, a gente pode classificar de acordo com a causa, tá? E aí a gente vai entender qual foi a doença associada. E para a gente falar de prevenção, por quê? O afogamento ele é evitável, ele não é um acidente,
tá? Ele é um incidente. Eu consigo evitar que o afogamento aconteça. Como? Quando eu realizo campanhas de prevenção. Quando eu falo sobre o afogamento, quando eu divulgo as informações sobre o afogamento. Então, a gente vai ter o afogamento em água doce, que é o afogamento que está relacionado à piscina, a rios, lagos e tanques. A gente vai ter o afogamento em água salgada, que é o afogamento relacionado ao mar, afogamento em água salobra, que é o encontro da água doce com a água do mar, e o afogamento em outros líquidos não corporais, que é afogamento tanque de óleo ou outros materiais ou outros locais, tá? Já conforme a causa, a gente vai ter o afogamento primário, quando não tem indício do que levou aquela pessoa a se afogar, e afogamento secundário, quando tem uma causa que tenha impedido a vítima de se manter na superfície e, consequente, precipita o caso de um afogamento. Vamos pensar aí, por exemplo, na questão das drogas. A pessoa tá lá na praia, né? Aí tomou todas que podia tomar e mais um pouco. Aí olhou o marzão lá e falou: ah, eu vou dar um abraço lá no mar, vou lá ver o Aquaman. Já tá cheio de goró na cabeça, resolve entrar na água. Isso é uma das causas mais frequentes de afogamento secundário. A pessoa ela se afogou devido à utilização de álcool e às vezes até outras drogas, que vão diminuir a capacidade dela de percepção de risco e solicitação de ajuda. Então a gente vai ter aí a utilização de drogas como álcool em 36% dos casos de afogamento secundário. Por isso que a gente fala, tipo assim, a praia é um lugar bacana, todo mundo quer tomar uma caipirinha, tá ali no sol. Mas esse consumo de álcool pode colocar a sua vida em risco quando você associa ele à entrada no mar. Principalmente as regiões de água no umbigo, sinal de perigo. Tá na praia, a água tem que estar abaixo da linha da cintura para você ter uma boa chance de sair caso aconteça algum tipo de incidente, tá? Outras coisas que podem ser relacionadas ao afogamento secundário. A pessoa teve uma convulsão dentro da água, teve um traumatismo, muito comum traumatismo em água doce, né? O mergulho que as pessoas fazem acaba batendo a cabeça nas pedras, no fundo da piscina. Doença cardíaca, doença pulmonar, acidentes diretamente relacionados ao mergulho. Tudo isso vai ser, se afogou por quê? Se afogou porque ela teve uma convulsão dentro da água. Se afogou porque ela teve um infarto dentro da água. Isso aí é um afogamento secundário. Agora, o primário, não teve nada que pudesse ser ligado ao motivo dela ter se afogado. E aí a gente vai falar que é afogamento primário. O afogamento a gente vai conseguir classificar também de acordo com a gravidade. E aí, a partir da gravidade, a gente vai estabelecer as prioridades e condutas a ser seguidas. A classificação não tem caráter evolutivo, gente, isso aqui é muito importante. Uma vez que a gente classificar, não vai evoluir, tá? Não tem caráter evolutivo. A classificação deve ser feita no local ou no primeiro atendimento, com relato de melhora ou piora do quadro. Então, no momento que foi feito o primeiro atendimento daquela vítima, já vai ser dada a classificação do afogamento dela, tá? O primeiro passo no entendimento do processo de afogamento é diferenciarmos entre o caso de resgate e o caso de afogamento. Então, fez o atendimento. Foi uma vítima de resgate ou foi uma vítima de afogamento? Vamos de novo. Vítima de resgate é uma vítima que foi resgatada viva da água, que não tem tosse, não tem espuma na boca ou nariz e pode ser liberada no local sem necessidade de atendimento médico após a avaliação do socorrista, quando essa vítima estiver consciente. Já afogamento. A pessoa resgatada da água tem a evidência que ela aspirou líquidos, então ela vai apresentar tosse, espuma na região de boca e nariz,
A sua gravidade vai ser avaliada no local do incidente e ela vai receber o tratamento adequado e, se necessário, a gente vai acionar a equipe médica e prover suporte avançado de vida, tá? Cadeia de sobrevivência do afogamento. O elo mais importante da cadeia da sobrevivência, todos são, tá? Mas eu sempre digo que é esse elo aqui, ó. Prevenção. O afogamento, ele consegue ser evitado quando eu vou prevenir. Então, quanto mais eu falar de prevenção ao afogamento, mais a gente vai evitar que o restante da cadeia dos elos precisem acontecer. Então, para falar de cadeia de sobrevivência, na questão da prevenção, a gente já vai começar com criança. Criança tem que estar distância de um braço quando a gente estiver em ambientes aquáticos, mesmo que essa criança saiba nadar. Tá na piscina? Atenção total à criança, distância de um braço. Tá na praia, na cachoeira? A mesma coisa, tá? Outro, se você está em águas abertas, como praias, é importante que você nade só onde tenha a presença de guarda-vidas. Por quê? Caso você tenha algum incidente dentro da água, você vai ter gente ali para poder fazer o socorro, tá bom? Eu preciso que todos os locais que envolvam água na casa estejam cercados e não seja de fácil acesso para criança. Principalmente locais com piscina, tanque, cisternas, caixa d'água. Tudo isso tem que ficar fechado para não ter contato à criança. Outra coisa na prevenção em casa é a questão da prevenção no banheiro. Eu preciso que o banheiro fique fechado, porque a criança ela pode ir ali na privada, né? Cair em baldes que as pessoas deixam dentro do banheiro armazenando água, dentro de máquina de lavar. Então, tem água, já tem um ponto de alerta, precisa ficar com cuidado para as crianças. Outra coisa, sempre utilizar colete salva-vida em barcos e esportes com prancha. O colete salva-vida, algumas pessoas até usam nas crianças, mas usam errado. Não é aquela boia de cintura. É o colete parecido com esse modelo aqui, ó, que é quase um casaquinho, né, de vestir, que esse sim é o melhor para a criança. Aquele de boia redonda, de boinha de braço, aqueles ali não são recomendados, tá? E aprender sobre natação, medidas de segurança na água e primeiros socorros, que é justamente esse primeiro atendimento que a gente está falando aqui hoje, tá? Não conseguimos parar o afogamento na prevenção. Ocorreu o afogamento. Ocorreu uma situação em que eu preciso realizar o resgate. O que a gente vai fazer? Primeiro, reconhecer o paciente afogado ou uma pessoa que esteja em situação que precisa ser resgatado. Depois, a gente vai fornecer uma flutuação. Por quê? Eu quero evitar que ela faça submersão e, com isso, acabe aspirando mais líquido e piorando o quadro do agravamento. Depois, a gente vai tentar remover essa pessoa da água, só se for seguro para você. Se não for seguro, na hora que você reconheceu o afogado, você já pediu para ligar para o 193. E aí você vai ficar com os olhos atentos naquela pessoa, vai tentar fornecer alguma coisa para que ela flutue, uma garrafa PET, um colete, um macarrão, daqueles de piscina, né, flutuadores de piscina, só para evitar que ela coloque a face dentro da água. E aguarda a retirada por o socorrista, ou se for seguro para você, você pode fazer a retirada dela da água. Retirou da água, a gente vai entrar no elo do suporte básico de vida e ajuda hospitalar se necessária. Então, ó, a parte amarela, a gente reconhece o afogamento. Então, um banhista que ele é incapaz de se deslocar em posição vertical na água, você está vendo que a pessoa está se sacudindo muito, está afundando e voltando, afundando e voltando. Isso é sinais que essa pessoa pode estar se afogando, tá? Peça para alguém para ligar para 193. Observe e vigie a vítima o tempo todo enquanto ela estiver dentro da água, para você não perder ela de vista. Pare o afogamento, então tente dar alguma medida de de flutuação para evitar a submersão. Só entra na água
se for seguro, tá? E use algum material flutuante para sua própria ajuda. E se você estiver se afogando, o que a gente faz? Não entra em pânico, acena para onde você está vendo o povo e faça flutuação, tá? Por isso que é importante que a gente aprenda natação também, até para aprender essas técnicas simples. E se precisar fazer suporte básico de vida, tá? E aí a gente vai fazer o suporte básico de vida ao retirar essa pessoa da água, tá? Ou quem é guarda-vida, guardião de piscina, consegue já fazer essas medidas dentro da água também, tá? Se o afogado não estiver respirando, a gente vai iniciar a RCP. Se houver respiração, a gente permanece junto ao afogado até chegar a ambulância e procurar hospital na presença de qualquer sintoma. Certo? Então, ó, vamos classificar agora o afogamento de acordo com a sua gravidade. Então, de acordo com a gravidade, a gente vai entender sobre o tratamento, sobre o que fazer naquele afogado. A classificação do afogamento permite estabelecer a gravidade de cada caso, indicando a conduta a ser seguida. A classificação não tem caráter evolutivo, devendo ser estabelecida no local do afogamento ou no primeiro atendimento, com relato de melhora ou piora do quadro. Então, classificou como grau 2. E aí, tá vendo que tá piorando? Então, teve um grau 2 com piora do quadro. Ah, classificou como grau 2. Tá vendo que a pessoa tá melhorando? Grau 2 com melhora do quadro. Tá? A classificação não evolui. O grau 2 não vai evoluir como grau, vai virar grau 3. Não. Classificou naquele grau, ela permanece naquele grau e a gente complementa com melhora ou piora do quadro. Tá? O primeiro passo ali no atendimento é, de novo, tá muito claro na nossa cabeça o que é um resgate, o que é um afogamento. O resgate, a vítima é resgatada viva da água, não apresenta tosse ou espuma na região de boca e nariz e pode ser liberado do local sem necessidade de atendimento médico após a avaliação do socorrista, quando consciente. O afogamento, a pessoa é resgatada da água que apresenta evidências de aspiração de líquido. Como? Ela vai apresentar tosse, vai apresentar espuma na boca e no nariz e deve ter sua gravidade avaliada no local do acidente, receber o atendimento adequado e, se necessário, acionar uma equipe médica e promover suporte avançado à vida. Então, no resgate, a vítima não tem tosse, não apresenta espuma em boca e nariz. No afogamento, a vítima já apresenta tosse ou espuma na região de boca e nariz. Resgate não é um grau de afogamento, porque o resgate não é afogamento. De novo, resgate não é um grau de afogamento, porque resgate não é afogamento. Resgatei a vítima. Ela vai estar com ausência de tosse ou ausência de dificuldade respiratória. A gente vai fazer a avaliação no local do acidente. Não necessita de intervenção, tá? Caso ela não apresente nenhuma comorbidade ou doença associada. Então, se é uma pessoa saudável, que foi resgatada da água, não apresenta espuma em nariz e boca, tosse, nem nada, a gente vai fazer ali a avaliação e libera no local mesmo. Agora sim eu começo os graus de afogamento. Eu tenho o grau de afogamento 1, tá? Nesse paciente, não preciso fazer a oxigenação nem suporte ventilatório. Só caso exista comorbidade ou doença associada. Como que eu sei que é grau 1? A pessoa foi retirada da água e ela apresenta tosse, mas ela está com ausculta normal, não está apresentando espuma nem nariz e nem na região da boca. Só tosse. Então, a gente vai fazer ali a avaliação normal da pessoa, né? Aquela avaliação inicial, nível de consciência, e podem ser liberados para casa se não tiver comorbidade ou nenhuma doença associada. Agora, se ela tiver alguma comorbidade, é interessante que seja indicado que essa pessoa procure o centro
hospitalar mais próximo. Grau 2. Agora eu já tenho uma ausculta pulmonar com extretores. No grau 2, a vítima vai precisar, na maioria dos casos, de oxigenação suplementar. E aí, nesse caso, a gente já pode colocar ali as questões relacionadas a um oxigênio por via cânula nasofaríngea. Porém, no grau 2, a vítima ela já apresenta uma recuperação satisfatória de 6 a 24 horas com observação hospitalar. No grau 2 para frente, já vai começar a pensar em encaminhar essa vítima para o hospital, tá? Ela já vai ter uma ausculta diferenciada, ela pode apresentar ali, além da tosse, uma situação de espuma na região de nariz e boca, tá? E é importante, mais de 90% dessas vítimas vai precisar de uma oxigenação suplementar justamente por causa dessa questão relacionada à absorção ali, né? A questão de broncoaspiração, de imersão de líquidos para dentro dos locais que não deveria ter, né? No pulmão não tem que ter líquido. Já a vítima de grau 3. A vítima de grau 3, ela vai apresentar um edema agudo de pulmão, mas a pressão arterial dela não vai fazer hipotensão. Na vítima de grau 3, a gente vai ter uma saturação periférica abaixo de 90. Se isso estiver presente, vai precisar utilizar o oxigênio com máscara ali, né, facial, em torno de 15 litros por minuto, tá? Quando conseguir fazer essa oxigenação. Tá, eu tô na praia, sou socorrista, não tenho oxigenação, não tenho nada que oferecer a essa vítima. O que eu vou fazer? Você vai classificar e aguardar o socorro. Ali mais para frente a gente vai ver algumas intervenções que são mais fáceis da gente estar realizando. Importante, chamar o socorro, chamar o 93, chamar o guarda-vida no primeiro momento que você identifica que tem uma pessoa se afogando ou que precisa ser resgatada, tá? Então, no afogamento grau 3, as vítimas que tiverem a saturação periférica abaixo de 90%, a gente vai tentar ali fazer a utilização da oxigenação suplementar com máscara facial, tá? E a maioria dessas vítimas aí, quando vai evoluindo o afogamento, tá? Conseguem permanecer sem uma TOT, tá? E algumas vítimas não. Vai ser necessário aí, cerca de 30% das vítimas de grau 3, vai ser necessário iniciar uma ventilação mecânica assistida nessa vítima, tá? Mas aí, de novo, eu preciso que chegue o suporte avançado para que isso aconteça. Eu preciso que tenha a questão de um guarda-vida na praia para que a gente consiga ter administração de oxigênio. Ninguém anda com oxigênio na mochila, um balão de oxigênio na mochila. Tá? Então, de novo, a nossa maior parte é evitar que o afogamento aconteça. Na maioria dos casos, o paciente vai precisar aí dessa intubação e a ventilação mecânica. Nesse caso, a gente vai seguir os mesmos protocolos para o afogamento do grau 4. Afogamento do grau 4. Agora eu tenho edema agudo de pulmão e queda da pressão arterial. Como que eu sei que essa pessoa está no grau 4? Ela vai ter grande quantidade de espuma na região de nariz e boca. O pulso radial não é mais palpável. Então, eu não tenho mais presença de pulso radial. Eu só sinto o pulso carotídeo, pulso central. Tem uma mortalidade ali considerável no grau 4. O oxigênio no grau 4 precisa ser em máscara facial com 15 litros por minuto, tá? Vamos observar atentamente como que está o padrão respiratório dessa vítima. Se ela estiver respirando, a gente vai colocá-la em posição lateral de segurança para o lado direito. Precisa transportá-la para a ambulância urgentemente.
para que a gente consiga melhorar a oferta ventilatória e oxigenação para ela. Vai ser preciso fazer uma infusão venosa nessa vítima e ela vai precisar de internação num centro de tratamento intensivo. Ela vai precisar ir para o CTI com urgência, tá? Porque a gente tem um quadro mais grave. Na vítima 4, diferente da vítima 3, a gente não tem mais pulso radial. A vítima com grau 3, ela ainda tem a presença de pulso radial. E ainda tem a questão de que não fez queda da pressão arterial. Na 4, ela já fez queda da pressão arterial, associada aí, né, ao edema agudo pulmonar e ausência do pulso radial, tá? Então, são detalhes que vão classificar a gravidade de novo. No grau 4, eu preciso de transporte imediato para o CTI. O grau 5. O grau 5, eu já tenho uma parada respiratória. A vítima vai precisar, nesse momento, de ventilação artificial imediata. Até agora, a gente não estava falando nem do boca a boca, nem de pocket mask, ambu, nada disso. A gente estava falando de suplementar oxigênio para a vítima com máscara. Tá? Máscara ali. Ah, não tem uma máscara, tá? Então, coloca a vítima em decúbito lateral direito e aguarda a chegada do socorro. Lembrando que quanto maior o grau, mais rápido eu preciso que esse socorro chegue, mas para o socorro chegar, eu preciso que vocês tenham solicitado ajuda, tá? No grau 5, é quando eu mais preciso de socorrista no local do acontecido. Nesse caso, o protocolo de ventilação e oxigenação vai ser o mesmo do grau 6 e devem ser seguidos até que a pessoa retorne à respiração espontânea, tá? Que usualmente ocorre após as ventilações de resgate. Fez a ventilação de resgate, voltou para a circulação espontânea, respiração espontânea, a gente volta a atender ele como um grau 4, mas ele é um grau 5. Lembra que não é evolutivo. Eu só vou seguir dali para frente o atendimento como grau 4. Fiz a respiração de resgate, a vítima não voltou ou parou de ter pulso central palpável, agora eu vou atender ela como grau 6. Ela continua sendo grau 5, só que eu vou precisar fazer o atendimento como grau 6. Então, se melhorou, grau 5, fiz a avaliação, fiz a ventilação de resgate, a vítima voltou a respirar. Grau 5, com presença de melhora do quadro. Fiz a avaliação, grau 5. Fiz a ventilação de resgate. A vítima não voltou a respirar. Grau 5, com evolução de piora do quadro. E aí a gente vai fazer o quê? Ela continua sendo grau 5. Só que como piorou o quadro, a gente vai começar a atender ela como grau 6. Mas quando for reportar isso, ela é grau 5, ou com melhora ou piora do quadro, tá? Lembra que a classificação da gravidade do afogamento não é evolutiva. Grau 6. Agora, no grau 6, a gente tem o nosso pior quadro, que é o quadro de parada cardiorrespiratória. E aí, a mortalidade nesse quadro chega a 93%, tá? Vai precisar que seja feita manobra de ressuscitação cardiopulmonar. Então, eu vou precisar realizar compressões e ventilações até a função voltar. Então, até a vítima ter retorno da circulação espontânea ou até chegar a ambulância ou até a exaustão do socorrista, tá? Precisa utilizar o desfibrilador externo automático? Se tiver o desfibrilador próximo, a gente vai colocar o desfibrilador ali na vítima. Por quê? Pode ser um afogamento secundário, né? A vítima pode ter tido um infarto dentro da água e por isso ela se afogou. Então aí o desfibrilador ele vai indicar choque. Mas se for afogamento primário, normalmente a principal causa aí vai ser da parada cardíaca, vai ser hipóxia, e aí o desfibrilador não vai indicar choque, tá? Mas sempre que a gente tiver o desfibrilador, a gente vai utilizar o desfibrilador. Vai fazer RCP enquanto a temperatura corporal da vítima estiver superior a 34 graus, tá? Inicia a RCP sempre que tiver menos de 1 hora
que a vítima estava em submersão. Ou, se não sabe quanto tempo a vítima estava lá dentro da água, se não tiver rigidez cadavérica, a gente pode fazer ali a questão da RCP. Não sei quanto tempo ela está na água, mas não está apresentando rigidez cadavérica, pode fazer a RCP. Mas, se tem mais de 1 hora que ela estava dentro da água, se já apresenta rigidez cadavérica, a gente não vai realizar a RCP porque já tem sinais de morte evidente, tá? Um sinal de morte evidente clássico de um afogamento em que a vítima está muito tempo dentro da água é a questão da decomposição corporal, tá? Um edema generalizado, a presença de livor mortis, que são manchas na pele, né? E a pele, o corpo rígido. Após o sucesso da RCP, a vítima deve ser acompanhada com cuidado, pois pode haver outra parada dentro dos primeiros 30 minutos. Estava no grau 6, fiz RCP, a vítima voltou. A partir desse momento, ela é um grau 6 com melhora de quadro, e aí a gente vai tratá-la como grau 4, tá? De novo, o grau de classificação não é evolutivo. Se eu fiz a vítima, 5, ela é 5. Ah, mas melhorou, Thay. É 5 com melhora de quadro. Ah, Thay, mas 5 piorou. 5 com piora de quadro, tá? Por isso que é importante que a gente entenda os graus e o que fazer em cada grau de parada. Vamos entender agora o que a gente pode fazer como suporte básico, como a pessoa no local da cena que não possui ali as questões relacionadas a equipamentos para fazer uma máscara, uma oxigenação, uma coisa assim, ok? Bora lá. Retirei a vítima da água. Estamos aqui em cima, ó. Retirei a vítima da água. Primeira coisa, o senhor está me ouvindo? Se ele estiver ouvindo, eu já coloco ele em posição lateral de segurança para o lado direito. Coloco ele deitado aqui, ó, por cima do lado direito dele. Ótimo. Se ele está me ouvindo, ele está consciente, está responsivo, está afogado. Beleza. Mas ele já está eu já sei que ele não está num grau tão grave. Se o senhor está me ouvindo, a vítima não faz nenhum tipo de resposta. Toquei lá na região dos ombros e não fez nenhum tipo de estímulo. Nesse momento, eu já preciso acionar o 193 e imediatamente pedir para que se traga um DEA. Se a vítima não me escuta, eu tenho uma vítima inconsciente. Nesse caso, eu preciso ver, essa vítima está respirando ou não respira? Se ela estiver inconsciente, mas ela estiver respirando, pega a vítima, coloca ela de lado, para o lado direito, fica do lado dela, observando a respiração até a chegada do socorro. A vítima não está respirando, Thay? Abre as vias aéreas. Não é uma vítima de trauma, né? A não ser que você tenha visto que ela pode ter batido a cabeça, alguma coisa ali. Mas normalmente não é uma vítima associada a trauma. E aí você vai fazer o quê? Hiperextensão da cabeça, faz ali a abertura da boca, vê se a vítima respira. Ah, tá, eu fiz a hiperextensão da cabeça, vi ali que tinha um pouco de sujidade, tirei a sujidade da boca dela ali, tinha alguma coisa obstruindo as vias aéreas, eu removi, ela voltou a respirar. Coloca ela de lado para a direita, aguarda a chegada do socorro. Tá, e fiz a abertura das vias aéreas, né? Melhorei ali com a abertura das vias aéreas a passagem do ar. A vítima não voltou a respirar. E aí, se ela não está respirando, ela pode estar com a coluna d'água, na região ali que a gente comumente chama como garganta. Nesse quadro, a gente vai fazer 5 ventilações de resgate, que pode ser as ventilações boca a boca, tá? Não tem nada que diga que você vai se contaminar, como não tem nada que diga que não vai contaminar. Por isso que eu falo para meus alunos, andem sempre com a máscara pocket na mochila, no chaveiro, porque você pode encontrar um afogamento, principalmente quando você estiver em situações de ambiente com água, tá? Aplica 5 ventilações de resgate. Aplicou 5 ventilações de resgate? A vítima voltou a respirar? Voltou. Vai lá, coloca a vítima em decúbito lateral direito. Quando você for aplicar a ventilação de resgate, eu quero também que você observe se essa vítima possui pulso central.
não está respirando, mas ela tem pulso central, a gente vai fazer as ventilações de resgate. Não está respirando e não tem pulso, a gente já vem direto iniciar as manobras de RCP. Abri as vias aéreas da vítima. Olhei. Ela não voltou a respirar. Opa, então eu vou ter que fazer ventilação. Calma. A vítima está com pulso? Abri vias aéreas. Chequei pulso. Tem pulso. Ventilação de resgate. Abri vias aéreas. Chequei pulso. Não tem pulso. Iniciar a manobra de RCP. Ventilação de resgate. Uma ventilação a cada 5 segundos. É a forma mais fácil de você memorizar. Tanto para criança quanto para adulto. Uma ventilação a cada 5 segundos. Tá? Vai fazer só ventilação de resgate. Se a vítima tiver pulso, então vai ficar fazendo uma ventilação a cada 5 segundos, uma ventilação a cada 5 segundos. Vai dar aí, em média, 10 a 12 ventilações por minuto. Você vai ficar a cada 2 minutos voltar para checar o pulso dessa vítima, o pulso carotídeo. A vítima tem pulso, eu estou aplicando ventilações de resgate. A cada 2 minutos, eu verifico novamente se a vítima está com presença de pulso central. Fui verificar, não tem mais pulso central, tá? E agora? Agora a gente faz o quê com a vítima que não tem pulso e não respira? Isso mesmo, manobra de RCP. Então, o senhor tá me ouvindo? Tá, a vítima conseguiu reagir. Coloca ela deitada pro lado direito. O senhor consegue me ouvir? Não responde. A vítima está inconsciente. Pede ajuda do 93. Vamos ver respiração. Tá respirando e tá inconsciente? Posição lateral de segurança para a direita. Não tá respirando e tá inconsciente? Abre as vias aéreas. Vê como é que respira. Abriu vias aéreas, voltou a respirar? Posição lateral de segurança. Abriu vias aéreas, não voltou a respirar? Aplica 5 ventilações de resgate. Voltou a respirar? Voltou, Thay. Posição lateral de segurança. Abriu vias aéreas, aplicou ventilação de resgate, a vítima não voltou a respirar? Verifica o pulso. Tem pulso? Aplica a ventilação de resgate, só que agora vai ser uma ventilação a cada 5 segundos. Fez as 5 ventilações de resgate. A vítima voltou a respirar? Não. Tem pulso? Não. Inicia a manobra de RCP. É isso que o suporte básico vai fazer. Por quê? Normalmente, a gente não vai ter ali, a princípio, né? A não sei que você seja um guardião de piscina, um salva-vidas, tarará. Você não vai estar com uma bala de oxigênio, uma cânula nasofaríngea, máscara facial não reinalante. Nada disso você vai estar. No máximo, você vai estar com o teu corpinho. Se você for esperto, você vai ter uma pocket mask na mochila e um telefone para ligar para o 93. Então, a gente vai pensar em quê? Vamos evitar o afogamento. Vamos evitar o afogamento. Porque, caso o afogamento aconteça, eu vou precisar de recursos mais avançados se for um afogamento muito grave. A partir do grau 4 para cima, eu já tenho um afogamento considerável aí, com grandes chances de mortalidade daquela vítima, tá? A abordagem hospitalar. Fizemos tudo, agora a vítima foi encaminhada para o hospital. Como isso acontece? A maioria dos casos de afogamento aspira apenas pequena quantidade de água. Isso vai fazer com que a vítima se recupere espontaneamente. Menos de 6% de todas as pessoas que são resgatadas por guarda-vidas precisam de atenção médica hospitalar. Quando que a gente vai precisar indicar que a pessoa que foi resgatada por afogamento, né, vá para o hospital? Quando eu tiver os graus 2 a 6. Então, o resgate e o afogamento grau 1, eles não necessariamente vão ao hospital. Do 2 para cima, eles vão precisar de cuidados hospitalares. O atendimento hospitalar de casos graves, ou seja, casos 4 e 5 e 6, só é possível se o suporte básico e o avançado tiverem feito na cena de forma eficiente. Ou seja, se você, suporte básico, começou o atendimento, o avançado chegou, continuou, a gente conseguiu transportar essa vítima para o hospital. Se eu não fizer aquele primeiro quadrinho que a gente estava falando ali agora, né, esse daqui, como suporte básico,
Quando o suporte avançado chegar, não tem mais o que fazer nessa vítima, tá? Então, eu preciso prevenir o afogamento, para que ele não aconteça. E caso ele aconteça, eu preciso saber qual é o meu papel no afogamento. Se eu sou um salva-vidas, se eu sou um guardião de piscina, se eu sou uma mãe, se eu sou uma professora, se eu sou só uma socorrista. Quem sou eu neste quadro do afogamento para poder iniciar o meu atendimento, tá? Pacientes com boa oxigenação arterial, sem nenhum tipo de terapia adjuvante e que não tenham doenças associadas, podem ter alta. Quem são os pacientes de resgate e o paciente de grau 1? A hospitalização é recomendada para todos os pacientes com grau de afogamento de 2 a 6. E os casos grau 2 são resolvidos com oxigênio não invasivo num prazo de 6 a 24 horas e podem, então, ser liberados para casa. Paciente com grau 2, que tem piora do quadro clínico, vão ser internados aí numa unidade de cuidados intermediários e a gente vai ter uma observação mais prolongada. Pacientes de grau 3, 4, 5 e 6 geralmente vão necessitar de intubação, ventilação mecânica, por isso eles vão precisar ser internados em uma unidade de terapia intensiva. Tá? De novo, a importância de você conseguir prevenir, classificar ali um grau de afogamento e iniciar o atendimento o quanto antes, tá? Espero que você tenha gostado da nossa aula aí, breve sobre afogamento, tá? Bem por cima, assim, do que seria, mais pra gente fazer a comemoração do Dia Mundial de Prevenção ao Afogamento. Segue a gente lá nas redes sociais, no @TRResumil, no @TRCursos. Compartilha com todo mundo essa ideia que o afogamento pode ser prevenido. Temos diversas medidas. E acompanha a gente lá, porque a gente fizemos essa semana diversos posts lá no Instagram com medidas de prevenção do afogamento. Afogamento em casa, praia, piscina, cachoeiras, tá bom? Obrigada por ter me acompanhado até aqui. Se você gostou, clica no botão de like. Não esquece de deixar um comentário aí do que você achou da nossa aula. E o certificado de participação, caso você queira, está disponível no primeiro link aqui abaixo na descrição do vídeo ou nos comentários, tá bom? Vejo vocês na nossa próxima aula. Um grande beijo e até mais!